Olá, dia 6 de abril de 2017, quinta-feira, e ontem aconteceu a rodada primeira, dos clubes brasileiros contra estrangeiros da Sul-Americana. Tinha acontecido um jogo na terça-feira do Cruzeiro e o complemento forte da rodada ontem. Hoje também tem jogo, mas resultados, para mim, até surpreendentes. O Fluminense ganhou 2-0. O Corinthians era, para mim, que tinha o adversário mais difícil, que é a Universidade de Chile, e ganhou o jogo, 2-0. A Ponte Preta, uma decepção, empatou com o Ginásio de La Plata, time daqueles que entram lá atrás. O São Paulo jogou fora, mas jogou contra o Defensa e Justiça, time que não existe. O Fluminense, para ganhar do Liverpool do Uruguai, foi pau da goiaba, 2-0 e jogando muito mal. Tomara que o jogo de hoje, Sport e Danúbio já é do Uruguai já é tem um pouquinho mais de tradição. Mas essa primeira fase aí, cara, tá de chorar. Como o jogo do Cruzeiro contra o Nacional do Paraguai também já tinha sido danado também. Não tem. Tomara que essa competição, que para nós pega os 12, 13 primeiros ali, depois da Libertadores para baixo, 5, 6 normalmente, estão pegando os rabeira praticamente lá, e que quando chegar aí numa fase quente, mas vai ser difícil, até porque os de ponta mesmo, os de ponta estão na Libertadores. Os de ponta dos países, com esse negócio de botar 7 de um, 5 de outro, acho que quem tem menos é 4, aqueles de ponta estão disputando a Libertadores. E não está fácil, não está nada difícil de um brasileiro conquistar essa Sul-Americana e a vaga aí para a Libertadores da América do ano que vem. Nada difícil. Pelo que apareceu até agora, só tem que futebol, o brasileiro tem, mas tem que melhorar. Vamos falar também do Internacional, que perdeu lá na Conselho Arbitral dos Esportes, aquele recurso do jogador lá que atuou, Everton Ramos, de forma, segundo ele, transferência irregular, mas foi mantido, e é a última instância, foi mantido a classificação foi mantida do Campeonato Brasileiro da Série A. E aí o Internacional vai ter mesmo que jogar a Série B. Estamos entrando no ar pelo Canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport desta quinta-feira. Ricardo Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio, boa tarde, amigos. É lógico que a gente, analisando o futebol brasileiro, nós vimos que nessa primeira fase há uma fase de aproveitamento dos jogadores da casa. Isso nós vimos já nos campeonatos regionais e eu até fiquei surpreso e positivamente quando eu estava lendo hoje uma matéria a respeito das equipes de Santa Catarina, que tem estrutura, as equipes têm estrutura, e que têm aproveitado um bom número de jogadores criados na sua própria base. O Avaí tem aí um aproveitamento de 14, 15 jogadores dentro do grupo, o Joinville, o Criciúma, o Figueirense. Então são equipes que mostram que o trabalho de base feito por essas agremiações
tem surtido efeito. E muito mais ainda, na abertura do Campeonato Brasileiro Sub-20, nós só tivemos uma derrota. Tá, mas contra quem jogamos? Jogamos contra o Internacional, jogamos contra o Cruzeiro. Não, ganhamos. Só o Internacional que ganhou da Chapecoense. Pois é. Os demais, não. O Avaí ganhou. De quem? Do Cruzeiro, se não me falha a memória. O Criciúma também ganhou. Eu estava só olhando a vitória dos nossos times, só um time só, que foi a Chapecoense que perdeu. E perdeu para o Internacional. Mas teve Fluminense, teve jogo com o Fluminense, teve jogo contra Cruzeiro, teve jogo contra o Internacional, que foi a derrota da Chapecoense, que eu me lembro que estava vendo esse trabalho na base. Então, tudo isso que é organizado e bem organizado, tem o aproveitamento, e eu tinha aqui várias vezes dito que no Brasil é difícil você trabalhar a base, porque você não tem sustentação. Os jogadores, quando você pensa que vai ter o jogador acaba saindo por razões mil, e fiquei surpreso com o aproveitamento dessas equipes com os jogadores de base. Então, o campeonato regional hoje está sendo usado principalmente por Criciúma, Figueirense, Joinville e Avaí, um reaproveitamento, uma oportunidade para os garotos que estão sendo trabalhados na sua própria base. Isso é um bom indício, é uma condição que amanhã ou depois pode um desses times vender um jogador e resolver o seu problema financeiro, que a gente sabe da dificuldade que tem. E eu fiquei surpreso pelo número de jogadores que estão sendo aproveitados principalmente por essas três equipes, que é o caso do Figueirense, do Criciúma, do Joinville e do Avaí. Sabe, o Figueirense é o que mais de Santa Catarina, até hoje, eu acho que ninguém colocou nos últimos tempos jogador na seleção brasileira que saiu do Figueirense. Hoje, de titular na seleção, tem um titular e outro que também é quase titular, que é o lateral esquerdo lá, o Luiz lá, como é que é? E tem o Firmino, saído do Figueirense. O Muralha, que está sendo aí lá uma vez ou outra convocado, saiu do Figueirense. Mas o que a gente quer falar aqui, tá? Até para explicar para o torcedor, que essas bases não são nascidos em Florianópolis, do Figueirense, Joinville, não. Todos os três do Figueirense, sim. O André Santos também saiu dali. Mas o André Santos não é nascido em Florianópolis. Esses dois aqui são. São jogadores... Não, são jogadores que podem vir de qualquer lugar para ali, mas vem lá com 13 anos, 12 anos, 14 anos, e se formam ali. Então são jogadores feitos ali. Jogadores feitos ali que foram para grandes clubes. Por exemplo, o lateral esquerdo, eu lembro o Luiz lá, ele saiu, o que aconteceu com ele? Ele saiu da base... Felipe Luiz. Saiu da base do Figueirense, foi para o time B do Real Madrid. Aí emprestaram lá para o Atlético de Madrid e depois ele ficou por lá mesmo. O Firmino foi direto lá para a Alemanha, para a Inglaterra. O André Santos também saiu direto para fora. São jogadores, depois retornou inclusive o André Santos, são jogadores feitos na base o Muralha, andou aí pela seleção, saiu dali. Então quem mais aproveita isso aí é o Figueirense, tanto é que ele está jogando esse campeonato catarinense com metade dos jogadores que ele dispensou 12 e não contratou praticamente ninguém, dos juniores. E tudo isso para dizer que o Marcílio Dias hoje está começando uma nova fase. Inclusive no domingo, é domingo, né? É domingo. O Emerson Buch, que é o preparador físico do Marcílio Dias, está também no projeto de escolinha do Marcílio Dias, e ele vem trazer aí as informações do que o Marcílio Dias está pensando nesse trabalho de base, que é um trabalho que hoje já existe. Eu estava conversando com o Birubiru hoje, ele está aí correndo atrás, inclusive aquilo que eu falei ontem aqui, da possibilidade de não haver a rodada, oficialmente o Marcílio Dias não tem nada ainda, tá? Oficialmente o Marcílio Dias não tem nada ainda a respeito de transferência da rodada que está marcada para esse final de semana. Pois é, a gente soube aqui através do Tony Gil, né? Não, eu soube que através do Crispim. E eu soube através do Tony Gil aqui, domingo, que falou já. Não, ele não. Fui eu que falei ontem. Não foi ele? Não, fui eu que falei ontem que haveria uma possibilidade, aí você até argumentou.
Sabe isso por quê? Eu vou te dizer para ti por quê. Isso é palavras tuas. Vou dizer por quê. Não, porque não houve a regularidade dos times, então vão atrasar uma rodada ou outra. Mas eles estão trabalhando o Sub-15 e o Sub-17 e agora o Emerson Book vai fazer o trabalho de escolinha, o que estava necessitando do Marcílio Dias. Me mandaram aqui eu gostaria de pedir, encarecidamente, quem mandar alguma mensagem, coloque o nome, porque às vezes não está no meu contato, daí eu não tenho. Tem uma pessoa que mandou aqui o seguinte: Sul-Americana virou a Série B da América do Sul. Muito fraca. Concordo. Sul-Americana, mas são aqueles times que sobram daqueles que vão para a Libertadores, né? Dos melhores, não são os melhores, são os clubes intermediários. Normalmente os clubes intermediários. Não são as primeiras forças dos estados. Primeira força, primeiro, segundo, terceiro, quarto aqui do Brasil, até o sétimo, está o quê? Está na Libertadores. E quem está na Libertadores não está na Sul-Americana. Essa é a diferença. É pertinente a colocação, né? Mas não deixa de ter o seu valor. Não, tem o seu valor porque dá uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Exatamente. Então é uma maneira de você colocar os times, aqueles que não conseguiram as vagas, nos seus países. Paga, ganha para jogar também. Paga para participar. Ganha. Paga para participar ou ganha. Ah, bom, recebe. Ganha. A televisão então, paga ele para recebe. Recebe, ele ganha. Recebe. Ganha para participar. Mas eu acho que é uma competição. Só que o que às vezes me incomoda é o excesso de competição. O próprio torcedor, ele fica, e nós mesmos, às vezes, perguntamos assim, teve jogo rodada ontem, do que daí eu vou pensar se é a Copa do Brasil, se é a Libertadores, se é a Sul-Americana, se é torneio, não sei das quantas. Na Inglaterra tem uma Copa da Inglaterra que tem 700 clubes. Pega da 5ª divisão, é lógico que aqueles da primeira, 16, 20 ali, entram já na fase lá quente. Tem na Espanha, tem o Campeonato Espanhol, tem a Copa do Rei, a Copa da Rainha, a Copa do Príncipe, a Copa de tudo. Jogo toda a vida. Mas eles não acumulam jogos como nós acumulamos aqui. O Real Madrid andou jogando quinta, domingo, na outra quinta, para cumprir essa Copa do Rei lá. Aí lá na Alemanha é que é mais, não tem esse negócio de Copa do Rei, já é um negócio mais civilizado. Mas tem a mesma coisa, o calendário é apertado para todo mundo. Mas daí aí, o que acontece? O Atlético Mineiro vai jogar na Sul-Americana com o time B, Sub-20. Lá não tem isso. Porque lá o Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Chelsea, tem 25, 30 jogadores em condições de jogar. Aí não bota um, bota outro e é igual. É praticamente igual. A diferença é essa. É uma quantidade de material humano superior que tem lá. Lá é quantidade com qualidade. Com qualidade, então. E aqui? Aqui a quantidade de quê? Cara, outro dia o Barcelona estava jogando só com o Neymar, praticamente. E tu não dizia que era time reserva. Lá não tem time reserva. Lá joga o time que o treinador acha que deve botar. A diferença é essa. E aqui não, aqui tem 11 no pau da goiaba. Tu tira 5 dali e já faz falta. Vamos ao break? Retornamos na sequência com o nosso Unisport. Estamos de volta com o Unisport. Cara, eu queria hoje almoçar bem, porque ontem não estava muito bom lá em casa. E onde é que eu almoço bem aqui em Itajaí? Então nós vamos lá no Restaurante Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Foi o Roberto que mandou aquela Sul-Americana que virou Série B. Ele disse o seguinte: a vantagem dos europeus é que é tudo pertinho. Às vezes vão até de trem. Realmente, o nosso é um país continental. Um dia tu joga lá no Recife, na quarta, no domingo tu joga em Porto Alegre. Clima, distância, tudo completamente diferente. Essa também é uma das dificuldades que nós temos para fazer um campeonato brasileiro. Tu quer dividir o Brasil, então? Para ficar mais perto? Não, eu não... Aquela lá, como é que é? O Sul é o meu país? O Sul é o meu país, não, mas se eu pudesse dividir ali
de São Paulo, podia até deixar Só quer filé o mignon? Rio de Janeiro podia deixar para cima, de São Paulo para cá. Tá, mas tu quer pegar Minas Gerais junto, assim? Tu quer só filé mignon? Ah, claro, né? É. Já estou dando Rio Mato de Janeiro. Grosso, assim, onde tem bastante alimento? Não, Mato Grosso não, ali Não. pode cortar. Precisamos. Soja nós também plantamos aqui. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Ontem, Corinthians 2, Universidade de Chile 0. Normal, né? O Corinthians não está fazendo uma competição que está enchendo os olhos do seu torcedor, tem tido dificuldades na própria competição no Campeonato Paulista, mas é uma equipe copeira. É uma equipe que. Eu tenho acompanhado muita imprensa, eu acompanho muita imprensa, principalmente de São Paulo, né? Porque as televisões. Mas tu não acredita, tu não confia nos caras, pô? As televisões sempre. Quando eu falo do Roberto Alves aqui, tu diz que o Roberto não entende? Não, o Roberto é igual a nós. Eu não preciso que eu estou aqui em Santa Catarina, eu sei tudo quanto ele aqui. Ah, é? Eu estou falando lá em São Paulo, que nós não estamos lá no dia a dia. Tá bom. Lá, e eu tenho acompanhado bastante. E a imprensa está colocando desses 4, que deve classificar os 4 grandes, como quarta força o Corinthians. Eu não concordo. Não concordo. Eu acho que é primeira Palmeiras, segunda Corinthians, depois vem São Paulo e Santos, estão ali lado a lado. Eu não vejo o Corinthians como quarta força. Eu vejo o Palmeiras como primeira. Isso hoje pode até não... Isso não quer dizer que vai ganhar o título, tá? Não é nada disso. Pois se não ganhar o título, dissesse que ia ganhar o título. Não. Mas eu vejo pelas contratações, pelo que está gastando. Alguém pensa em pegar um jogador emprestado, se é bom, o Palmeiras já vai lá e diz, eu pago. Foi o caso do Luan, do Vasco. A nível de estrutura, a nível de estrutura, você vê o seguinte, o destaque hoje em São Paulo é para o Palmeiras. O Luan era para ir para o Corinthians. Por que não foi? Era emprestado. O Palmeiras chegou e disse, não, eu pago, eu compro. 4 milhões de dólares. 10 milhões. 10 milhões? 10 milhões. O Palmeiras disse, não, eu compro. Não quero emprestado. Vasco, sem dinheiro, vai emprestar. Já pegou e vendeu na hora. Então, a facilidade do Palmeiras, o poder aquisitivo, no momento é o clube brasileiro com mais dinheiro para gastar, então isso tudo influi. Ponte Preta, para mim, decepcionou, cara. Empatou em casa com o Ginásio La Plata. Mas a Ponte, sabe que a Ponte aí aí nós podemos considerar a Ponte como a quinta força do futebol paulista. Tá? Eu acho que... Mas a Ponte no Campeonato Paulista, ela andou azarando muita gente lá. Teve gente que ela ainda está disputando a vaga com o Santos, vai jogar no Pacaembu, nem é na Vila. Jogadores e técnico do Santos não falam nada, mas estão pé da vida que queriam jogar na Vila. Cabe 12 mil torcedores. O que aconteceu? A diretoria, precisando de dinheiro, levou para Pacaembu, vai botar 40 mil. Com certeza bota. E vai jogar no Pacaembu. E tu acha que vai prejudicar o Santos jogando no Pacaembu? Na Vila, o Santos, até esse campeonato todo, parece que perdeu um jogo só na Vila. Um jogo só. Isso influi. Jogar na Vila Belmiro influi. Quem já esteve lá conhece a Vila Belmiro, que é um assalpão, cara. É um campo do Brusque, assim, para cima. Todo cheio de arquibancada para cima. Era uma vantagem. Entrevistaram o jogador declarou que era contra. O Dorival Júnior ficou, diretoria que sabe, não sei o quê. Mas tá certo, Dorival? Tirou dele da reta. O Dorival tá certo. Mas o jogador também tá certo, eu preferia jogar na Vila, com o meu torcedor do meu lado. O cara disse, também tem razão. Tá certo. E a diretoria não deixa de ter a razão dela, porque tá tudo quebrado. Precisa de dinheiro também, tem que pagar. Não pode criticar nenhum dos três. Você sabe que eu sou contra você tirar o jogo do seu estádio em função do desrespeito do seu associado. Outra coisa, agora... Eu sou muito contra. Tu sabia que essa reunião esse negócio que proibiu a grama sintética para as competições, todas? Mas é todas as competições? Todos os campeonatos. Quer dizer que o ano que vem não tem Camilo Mussi, não tem mais futebol? Não. Foram os clubes que... Mas você tem certeza que o Camilo Mussi não vai ter futebol no ano que vem? Absoluta. Profissional, não. Absoluta. Foram 15 clubes, não citaram os 15, eu peguei a notícia já, 15 clubes da Série A que se reuniram, fizeram um congresso técnico e disseram que não joga o campeonato em grama sintética. Tá, mas isso lá no Campeonato Brasileiro. Não. Aí a CBF baixou uma resolução que
time profissional filiado a federações, que é filiado à CBF, não joga em grama sintética. É uma complicação. Quem está... São José, informação que eu tive... já vai trocar? Não, o único que vai se complicar é o Atlético Paranaense, que, o Atlético já tá, que tem o seu gramado sintético. O Atlético e aqui não, porque o Barroso cedeu o Camilo Mussi para o NEC Litoral, o NEC Litoral jogar. O NEC é que não vai ter campo para jogar. E aí o NEC Litoral é que não vai ter campo para jogar. Que eu acho que também, vai ter que arrumar um outro campo para jogar. Eu acho que depois desse rebaixamento, o ano que vem não tem mais NEC, não tem mais nada. Na minha opinião. Não tem mais nada. Tu acha? Acho. Tenho quase certeza absoluta. Não tem, o pessoal que era daqui já pulou tudo fora. Já está lá na mão de cara de São Paulo, que nem conhece aqui. Eu acho que não tem mais nada o ano que vem. Então, peraí. Vamos botar os pingos nos is. Quer dizer, eu compro um produto e acabo com o produto? Vendo, aquilo é uma empresa. Tá, mas ele é um clube empresa. Tá, mas o Adriano vendeu as cotas dele. Sim, mas vendeu para ti. E quem comprou? Não foi para participar do Campeonato Catarinense? Não, ele pode levar para outro campeonato, jogar lá a última, de começar pela última divisão. Então não quer dizer que vai acabar. Não, aqui vai. Tô dizendo aqui. Mas se for aqui ou lá fora, é a mesma coisa? Não, Barroso eles não vão usar lá fora. Barroso não vai dar nome para eles usar lá fora. Eles vão usar NEC Navegantes, DEC. Para. Tá, isso aqui tá. O que tá? O Miguel, tá. O Miguel diz assim, o Barroso entrou na justiça... para, né, Miguel? O que é? Contra o Figueirense. Hã? Sobre o pênalti, né? É gozar de outro, não de mim. Só porque tu não é Barroso, fica... Também não precisa esculhambar também. Queres anular tudo agora? Para anular jogo, anular tudo. Eu nunca vi depois que... Anularam um jogo, que eu tenho na história que me consta, futebol alemão, 2 times lá, não era nem time de ponta. O árbitro cometeu um erro. Certo. A Federação Alemã, a Liga Alemã, anulou o jogo. A FIFA deu 24 horas para voltar atrás e manter o resultado do jogo. Mantiveram o resultado. Mas a regra é essa. O árbitro tem aquela fração de tempo para definir a sua posição desde que ele marcou. Marcou o pênalti, deixou bater, um abraço. Autorizou o gol, deu a saída de bola, um abraço. Não tem mais conserto, não adianta vir berrar. Ele disse que deu na Rick Record, agora no Graciliano, que o Figueirense, que o Barroso entrou para anular o jogo do pênalti agora. Depois do jogo, o resultado homologado, passou quanto tempo já? É brincadeira, não. Ô Miguel, tu conhece futebol, né? Presidente de liga, já fosse diretor técnico da federação. Olha só o molho. Olha só. Isso não vai acontecer. Vamos pegar essa notícia do Miguel. Vamos pegar essa notícia do Miguel. Olha o molho. O Figueirense, sem esses 3 pontos, ele fica com 14 pontos. Está na zona de rebaixamento. Ô Miguel, tu sabe que isso não existe. Olha que guerra que vai dar. O jogo foi homologado, a súmula homologou, o jogo acabou. E nunca existiu. Eu não vejo. Não, isso aí não existe. Isso aí é... Estão te enganando, Miguel. E tu, admito, tu está de gozação comigo, né? Só pode ser. Olha aqui, o Fluminense ganhou 2-0 do Liverpool do Uruguai. Normal também. Foi até pouco. Eu vi um pedaço do jogo. E hoje tem... Só o São Paulo jogou fora, né? Só o São Paulo, empatou. Que era para ter ganhado jogo também, né? Hoje tem Sport e Danúbio. Esse aqui já é Danúbio do Uruguai. Já é um timezinho demais, já foi campeão uruguaio. Tem mais expressão. De resto, acho que não fizeram mais do que obrigação, tá? Teve gente aí que não fez, que empatou em casa. E quem venceu... mas tem o segundo jogo, mais do que obrigação. Tem o segundo jogo ainda. Que agora é eliminatório, né? É eliminatória. O que nós temos mais aqui? Não, encerrar. Vocês estão mandando encerrar, não tem mais nada. Estava acabando mesmo. Estava acabando o assunto, mandaram encerrar. Então tá bom. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, um abraço, gente. Até amanhã, 13 horas, com Unisport.